Uma explosão em Moscou. Sirenes atravessam a capital russa. Fumaça preta sobe do asfalto. Um carro blindado virou destroços. Dentro dele, um general russo de alto escalão. Fanil Sarvarov, tenente-general das Forças Armadas, chefe do Departamento de Treinamento Operacional, morreu na manhã de 22 de dezembro. Não foi acidente. Moscou investe contra Kiev. Kiev investe contra Moscou. Há 3 anos essa guerra lá acontece nos campos de batalha. Mas agora algo mudou. Os atentados saíram das sombras. Generais russos explodem em carros. Líderes ucranianos escapam por centímetros de drones militares. A morte virou moeda de troca. E no centro de tudo, um homem, Vladimir Putin. Ele não anda mais. É transportado como alvo em movimento. Bunkers subterrâneos, rotas secretas, guardas que trocam a cada hora. Desde que a guerra começou, Putin vive em um estado de paranoia calculada. Porque alguém quer matá-lo. E não é apenas um alguém, são dezenas, talvez centenas. Mas aqui está o detalhe que ninguém fala em voz alta. Enquanto tentam matar Putin, ele tenta matar todo mundo. Zelensky escapou de mais de 20 tentativas. Generais ucranianos caem em emboscadas. Cidades inteiras viram campos de ruína. A guerra da Ucrânia é uma guerra de atentados. E Putin é o maestro. Me fala se você acha que a guerra na Ucrânia ou a anexação dos territórios só chegará ao final com o extermínio de Vladimir Putin. Ou você enxerga uma saída diplomática? Não tenha medo de deixar seu comentário. Pelo menos por enquanto, nossas redes sociais não são censuradas. Lembrando que essa matéria foi baseada nas notícias do Sky News, The New York Times, BBC, The Guardian, Al Jazeera, Sputnik, RT News e Telegram. Mas antes de continuar esse vídeo, se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. Se você estiver vendo a sua TV, é só apontar o celular para o QR Code aqui do lado. Deixe seu like para o YouTube recompensar o núcleo da Terra. Se você curte muito esse conteúdo, ajude nosso trabalho clicando em valeu. É muito, mas muito obrigado pela força de sempre. Pessoal, um aviso importante. A Mega Sena vai sortear 1 bilhão na virada de ano e você pode solicitar sua cota gratuita. Veja as instruções na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Corre, que são cotas limitadas. Da Segunda Guerra à Ucrânia, a história prova uma coisa: guerras longas produzem planos para eliminar quem as comanda. Hitler sobreviveu a mais de 40 tentativas. Algumas falharam por milímetros. A Operação Valkyria, em 20 de julho de 1944, quase funcionou. Uma bomba debaixo da mesa. Hitler saiu ileso. Stauffenberg, o oficial que plantou a bomba, foi fuzilado. Mas a história não terminou ali. Líderes caem, alguns por bala, alguns por bomba, alguns simplesmente desaparecem. A lição que fica é clara: quando uma guerra dura demais, o assassinato do líder vira plano A. Não é plano B, é plano A. E na Ucrânia, esse plano está em execução há 3 anos. Kirilo Budanov, chefe da inteligência militar ucraniana, não esconde isso. Ele fala abertamente sobre as tentativas, várias tentativas, todas mal sucedidas, mas ele continua tentando. E cada falha traz uma lição, cada erro traz um novo plano. A máquina de assassinato ucraniana está aprendendo, e Putin sabe disso. Desde o início da invasão, em 24 de fevereiro de 2022, houve mais tentativas de assassinato dentro da Rússia do que em qualquer outro período da história moderna.
Dados mostram que nos 3 primeiros trimestres de 2025, o número de tentativas superou todos os anos anteriores juntos. A guerra virou caça. E Putin é a presa. Mas como você mata um homem que não sai de bunkers? Como você mata alguém que dorme em um lugar diferente a cada noite? Como você mata alguém que tem drones de defesa aérea em volta dele 24 horas por dia? A resposta é: você não mata. Você tenta, e tenta, e tenta novamente, até que um dia talvez funcione. Em maio de 2023, 2 drones foram abatidos perto do Kremlin. A Rússia disse que era uma tentativa de assassinato contra Putin. Putin não estava lá. Ele nunca está. Mas a mensagem era clara. A Ucrânia conseguiu chegar perto. Muito perto. Perto demais. E isso aterroriza o Kremlin. No início da guerra, em 2022, representantes do Cáucaso tentaram atacar Putin. 2 meses após a invasão, Budanov confirmou, mas não deu detalhes, porque os detalhes importam menos que a mensagem. Putin é vulnerável. A máquina de segurança dele não é perfeita. Há brechas. E essas brechas estão sendo exploradas. Há suspeitas de que a CIA está envolvida. Há suspeitas de que os britânicos estão ajudando. Há suspeitas de que até os poloneses estão participando. Ninguém confirma nada, mas os atentados continuam. E cada atentado deixa uma marca, não no corpo de Putin, mas na psicologia dele, na paranoia dele, no medo dele. Enquanto isso, a Ucrânia sofre ataques constantes. Zelensky é o alvo número 1. Mais de 20 tentativas de assassinato, drones FPV, mísseis hipersônicos, emboscadas. Putin quer Zelensky morto. Não é segredo. É objetivo de guerra. Matar o presidente ucraniano e colocar um fantoche no lugar. Simples. Direto. Brutal. Mas em 5 de dezembro de 2025, algo aconteceu em Dublin que quase funcionou. Zelensky estava chegando ao aeroporto. 4 drones militares não identificados violaram a zona de exclusão aérea. 4. Ao mesmo tempo, coordenados, profissionais. A Marinha Irlandesa viu, a polícia viu, o mundo viu, e Zelensky escapou por segundos. Os drones vieram de onde? Quem os enviou? A Rússia nega. Sempre nega. Mas os padrões são conhecidos. Os modelos são conhecidos. A tecnologia é conhecida. E tudo aponta para operações russas. Zelensky está vivo porque a sorte o protege. Ou porque sua segurança é melhor que a de Putin. Ou porque ele se move mais que Putin. Em junho de 2025, a Ucrânia frustrou uma tentativa de atentado contra Zelensky no aeroporto de Rzeszów. O plano era usar drones FPV, ou talvez explosivos. Os detalhes não importam. O que importa é que havia um plano, havia coordenação, havia intenção e havia falha. Sempre há falha, mas um dia, talvez, não haja. Enquanto Zelensky escapa, generais russos explodem. Igor Kirillov foi um deles. Tenente-general. Chefe das Forças de Defesa Radiológica, Química e Biológica. Morto em 17 de dezembro de 2024. Um carro-bomba em São Petersburgo. A Rússia culpou a Ucrânia. A Ucrânia não confirmou nem negou. Apenas sorriu. Kirillov era importante. Muito importante. Ele estava envolvido em operações de guerra química. Ou assim a Ucrânia acusa. Ou assim o Ocidente acusa. Os detalhes são nebulosos. Mas o resultado é claro. Um general russo morreu. E a mensagem foi entregue. Ninguém está seguro. Nem em Moscou. Nem em bunkers. Nem protegido por segurança de elite.
Agora, 22 de dezembro, Fanil Sarvarov, outro general, outro carro-bomba, outra explosão, outra morte. O padrão se repete, e cada repetição torna a mensagem mais clara. A Ucrânia consegue chegar em qualquer lugar, consegue matar qualquer um. E se consegue matar generais em Moscou, por que não consegue matar Putin? A resposta assusta o Kremlin. Sarvarov era chefe do treinamento operacional. Isso significa que ele treinava os generais que comandam a guerra. Ele era a engrenagem que fazia a máquina funcionar. Remover essa engrenagem desacelera a máquina, enfraquece a coordenação, cria caos nos comandos. E caos na guerra significa oportunidade para a Ucrânia, significa tempo para respirar, significa chance de contra-ataque. Mas há algo mais sombrio nessa história. Sarvarov morreu poucas horas após negociações entre russos e americanos nos Estados Unidos. Coincidência. Difícil acreditar que foi coincidência. A Ucrânia estava mandando uma mensagem para Putin, para Trump, para o mundo. A mensagem era: enquanto vocês negociam, nós matamos. Trump quer paz. Putin diz que quer paz. Zelensky quer paz. Mas ninguém quer ceder. E enquanto ninguém cede, os atentados continuam. Porque a paz verdadeira só vem quando um lado vence. Ou quando um líder morre. E se Putin morrer, talvez a guerra termine. Talvez a Rússia recue. Talvez tudo mude em uma noite. Isso é o que Budanov pensa. É o que a Ucrânia acredita. É o que o Ocidente sussurra nos bastidores. Matar Putin é o atalho. É a solução rápida. É o final do filme. Mas filmes nem sempre terminam como esperado. E a realidade é mais complexa que qualquer roteiro. Porque aqui está o problema. Se Putin morre, quem toma o poder? Outro Putin? Um general mais agressivo? Dmitry Medvedev buscando vingança? A morte de um líder nem sempre traz paz. Às vezes traz caos. Às vezes traz guerra ainda maior. A história prova isso. Matar Hitler não terminou a Segunda Guerra. Apenas acelerou o fim. E o fim foi devastador. Mas a Ucrânia não pensa em consequências. A Ucrânia pensa em sobrevivência. Em 3 anos de guerra, mais de 1 milhão de ucranianos morreram ou foram feridos. Cidades inteiras foram destruídas. A economia entrou em colapso. A população está exausta. E o único jeito de parar isso é derrotar a Rússia. Ou matar Putin. Ou ambos. Pokrovsk está caindo. Ou quase caindo. A cidade estratégica de Donetsk está sob pressão russa constante. A Rússia avança lentamente. Muito lentamente. Mas avança. E cada avanço custa vidas. Vidas russas, vidas ucranianas, vidas que poderiam ser poupadas se a guerra terminasse, se Putin desistisse, se alguém o matasse. Mas Putin não desiste. Ele não recua. Ele não negocia de verdade. Ele apenas finge. Enquanto finge, a máquina de guerra continua. Enquanto a máquina continua, generais morrem. E enquanto os generais morrem, Putin fica mais paranoico, mais isolado, mais vulnerável. Ou assim parece. Porque na realidade, ele fica mais protegido, mais cercado, mais blindado. A segurança de Putin é lendária. Bunkers em Moscou, bunkers em Sochi, bunkers em Vladivostok, rotas de fuga em todas as direções, drones de defesa aérea, sistemas de radar, guardas pessoais que morreriam por ele. E ainda assim, ele tem medo, porque medo é o que mantém um líder vivo. Medo e paranoia. Então aqui está o ciclo. Putin tem medo de ser morto. Por isso se protege mais. Por isso mata mais.
Por isso quer matar Zelensky. Por isso quer destruir a Ucrânia. Porque se destruir a Ucrânia, elimina a ameaça, elimina Budanov, elimina os atentadores, elimina a possibilidade de morte. Mas isso é impossível, porque a ameaça está em toda parte, em toda pessoa, em todo lugar. Budanov sobreviveu a 10 tentativas de assassinato. 10. Ele é tão procurado quanto Putin. Talvez mais, porque ele é o maestro, ele é o cérebro, ele é quem planeja os atentados. E a Rússia quer matá-lo para parar os atentados, quer matá-lo para vingar os generais mortos, quer matá-lo porque ele é o inimigo número 1. Mas Budanov continua vivo, continua planejando, continua enviando drones, continua plantando bombas, continua matando generais. E Putin continua vivo também, continua planejando, continua enviando mísseis, continua matando civis, continua tentando matar Zelensky. É um jogo de morte e ninguém sabe quem ganha. A OTAN está envolvida? Provavelmente. Os britânicos? Talvez. Os americanos? Ninguém confirma, mas há suspeitas, há indícios, há padrões que sugerem envolvimento ocidental, porque matar Putin seria o maior presente que o Ocidente poderia receber. Terminaria a guerra, terminaria a ameaça, terminaria tudo, mas é impossível, ou quase impossível. Mark Rutte, secretário-geral da OTAN, diz que a Europa está pronta para enviar tropas à Ucrânia se necessário, pronta para enfrentar a Rússia diretamente, pronta para uma guerra que poderia ser nuclear, porque é isso que está em jogo. Não é apenas a Ucrânia, é a Europa, é o mundo, é a possibilidade de uma terceira guerra mundial. E tudo começou com um homem que não quer perder, um homem que não quer recuar, um homem que prefere destruir tudo a admitir derrota. Esse homem é Putin. E enquanto ele viver, a guerra continua. Enquanto ele viver, os atentados continuam. Enquanto ele viver, o mundo está à beira do abismo. Mas há algo que ninguém fala, há algo que fica nas sombras, há algo que os jornalistas não cobrem. É que Putin também tenta matar, constantemente, obsessivamente. Zelensky é o alvo, mas não é o único. Há listas, há nomes, há operações em andamento para eliminar líderes ucranianos, para eliminar generais ucranianos, para eliminar qualquer um que se oponha. Em agosto de 2025, a Ucrânia prendeu um suspeito de ter assassinado Andriy Parubiy, ex-presidente do parlamento ucraniano. O crime foi planejado, coordenado, profissional, e a suspeita é de envolvimento russo, porque Putin quer eliminar a liderança ucraniana, quer decapitá-la, quer deixá-la sem cabeça, e então conquistá-la. Mas a Ucrânia resiste. Zelensky continua vivo, Budanov continua vivo, os líderes ucranianos continuam vivos e continuam matando generais russos, continuam plantando bombas, continuam enviando drones, continuam lutando e enquanto lutam, o mundo assiste. Assiste a um jogo de morte, assiste a uma guerra de atentados, assiste ao futuro sendo decidido. Porque aqui está a verdade que ninguém quer dizer em voz alta. Essa guerra pode terminar de duas formas. Ou Putin morre, ou Zelensky morre. Não há meio termo. Não há paz verdadeira. Não há acordo que satisfaça ambos. Porque ambos querem vitória total. Ambos querem destruir o inimigo. Ambos estão dispostos a morrer. Ou a matar. E enquanto isso, o mundo negocia. Trump fala em paz. Rutte fala em defesa,
Zelensky fala em vitória. Putin fala em segurança. Todos falam. Ninguém faz nada. Porque fazer algo significa tomar partido. Significa escolher um lado. Significa arriscar uma guerra maior. Significa arriscar tudo. Então o mundo apenas assiste. E os atentados continuam. Generais russos continuam morrendo. Sarvarov foi apenas o mais recente. Haverá outros. Porque a Ucrânia aprendeu. Aprendeu que matar generais enfraquece a máquina. Aprendeu que cada morte cria caos. Aprendeu que cada atentado deixa Putin mais paranoico, mais isolado, mais fraco. E fraqueza é oportunidade. Mas Putin também aprendeu. Aprendeu que precisa se proteger mais. Aprendeu que precisa matar mais. Aprendeu que precisa impor o medo, porque cada dia que passa, mais civis morrem. Cada dia que passa, mais paranoia cresce. Cada dia que passa, a possibilidade de sua morte também aumenta. E Putin não quer morrer. Putin quer vencer. Pokrovsk está cercada, ou quase cercada. A Rússia avança. Lentamente, mas avança. E se Pokrovsk cair, a Ucrânia perde um ponto estratégico importante. Perde uma base de operações, perde terreno, e perder terreno significa perder a guerra. Significa que Putin está vencendo, significa que os atentados não estão funcionando. Porque aqui está o paradoxo: matar generais não para a guerra. Apenas desacelera, apenas cria atrasos, apenas enfraquece a coordenação. Mas a máquina continua. Os soldados continuam avançando. As cidades continuam caindo. E no final, se a Rússia conseguir vencer na linha de frente, os atentados não importam. Porque Putin terá vencido. E é por isso que a Ucrânia está desesperada. É por isso que Budanov continua tentando. É por isso que os atentados aumentam. Porque matar Putin é a última esperança. É o último plano. É o último recurso. Se Putin morrer, talvez tudo mude. Talvez a Rússia recue. Talvez a guerra termine. Talvez a Ucrânia sobreviva. Mas matar Putin é quase impossível. Porque Putin não é um homem comum. Putin é um símbolo. Putin é uma ideia. Putin é a Rússia. Matar Putin é matar a Rússia. E a Rússia não quer morrer. A Rússia quer vencer. A Rússia quer expandir. A Rússia quer dominar. E Putin é o instrumento dessa vontade. Então, enquanto Putin viver, a guerra continua. Enquanto a guerra continua, os atentados continuam. Enquanto os atentados continuam, generais morrem. Enquanto generais morrem, a máquina enfraquece. Enquanto a máquina enfraquece, a esperança cresce. A esperança de que talvez um dia Putin cometa um erro que custe a vida dele. Mas erros são raros. Putin é cauteloso. Putin é paranoico. Putin é meticuloso. Putin não sai de bunkers. Putin não viaja sem proteção. Putin não confia em ninguém. E é por isso que continua vivo. É por isso que os atentados falham. É por isso que a Ucrânia continua tentando. Porque um dia, talvez, a paranoia de Putin o mate. Porque paranoia é uma doença. E doenças matam. A paranoia de Putin o isola. O isola de conselheiros. O isola de informações reais. O isola da realidade. E quando você está isolado da realidade, você toma decisões ruins. Decisões que podem custar a vida. Decisões que podem terminar a guerra. Decisões que podem mudar tudo. E é por isso que os atentados continuam. Porque cada atentado aumenta a paranoia. Cada atentado o isola mais. Cada atentado o torna mais fraco. E fraqueza é morte. Porque em um jogo de poder, fraqueza significa derrota. E derrota significa morte. Ou exílio, ou prisão,
ou julgamento. Nenhuma opção é boa para Putin. Então Putin luta, Putin mata, Putin tenta destruir a Ucrânia, porque destruir a Ucrânia significa eliminar a ameaça, significa eliminar Budanov, significa eliminar os atentadores, significa sobreviver, mas destruir a Ucrânia é impossível, porque a Ucrânia não é um país, a Ucrânia é um povo, e um povo não pode ser destruído, apenas pode ser oprimido. E opressão cria resistência. E resistência cria atentados. Resistência cria Budanov. Resistência cria drones. Resistência cria bombas. Resistência cria morte. E morte cria mais resistência. É um ciclo infinito. Um ciclo de violência. Um ciclo que só termina quando um lado vence. Ou quando ambos os lados se cansam. Ou quando um líder morre. Mas líderes não morrem fácil, especialmente líderes como Putin, porque líderes como Putin têm máquinas de segurança, têm bunkers, têm guardas, têm poder, têm recursos, têm tudo o que é necessário para sobreviver. Tudo exceto uma coisa: humanidade. E humanidade é o que faz um líder vulnerável. E Putin perdeu sua humanidade há muito tempo. Então ele continua vivo, continua no poder, continua comandando a guerra, continua tentando matar Zelensky, continua tentando destruir a Ucrânia, continua tentando dominar o mundo. E enquanto continua, o mundo assiste. Assiste a um homem que não quer perder, assiste a um homem que prefere destruir tudo a admitir derrota, assiste ao futuro sendo decidido por um homem. Mas há algo que está mudando. A OTAN está se movimentando. Rutte fala em enviar tropas. Fala em preparação para a guerra em larga escala. Fala em possibilidade de conflito direto com a Rússia. E isso muda tudo. Porque se a OTAN entra na guerra, não é mais uma guerra da Ucrânia. É uma guerra do mundo. É uma guerra que pode ser nuclear. E é por isso que os atentados ganham importância. Porque se Putin morre antes de uma guerra nuclear, talvez a guerra não aconteça. Talvez um novo líder russo queira paz. Talvez um novo líder russo recue. Talvez um novo líder russo seja mais racional. Talvez, apenas talvez, mas é uma chance. E chances são tudo que a Ucrânia tem. Então Budanov continua planejando, continua enviando drones, continua plantando bombas, continua matando generais, continua tentando matar Putin, porque se conseguir matar Putin, a guerra termina. A OTAN não precisa enviar tropas, o mundo não entra em colapso, a humanidade sobrevive. Tudo depende de uma bala, uma bomba, um drone, uma morte. Mas é improvável, muito improvável. Porque Putin é cuidadoso, Putin é paranoico, Putin é protegido, e Putin quer vencer na Ucrânia, quer vencer contra a OTAN, quer vencer contra o mundo, quer ser lembrado como o líder que restaurou a Rússia, quer ser lembrado como o vencedor, e vencedores não morrem, ou assim acreditam. Mas a história prova que vencedores morrem, morrem em guerras, morrem em atentados, morrem de doenças, morrem de paranoia, morrem porque são humanos, e humanos são frágeis, humanos são vulneráveis, humanos são mortais, e Putin é humano. Apesar de tudo, apesar do poder, apesar da paranoia, apesar dos bunkers, Putin é humano. E é por isso que os atentados continuam. Porque enquanto Putin for humano, pode morrer. Enquanto puder morrer, há esperança. Enquanto há esperança, há razão para lutar. Enquanto há razão para lutar, há razão para viver.
E enquanto há razão para viver, a Ucrânia continua resistindo, continua lutando, continua esperando que um dia talvez Putin cometa um erro. Mas erros são raros, e o tempo está acabando. Pokrovsk está caindo, a Rússia avança, os recursos ucranianos diminuem, a população está exausta. E enquanto isso, Trump negocia, Rutte avisa, Zelensky resiste, e Putin continua avançando, continua matando, continua vivendo, continua vencendo, ou assim parece. Porque na realidade ninguém está vencendo, ninguém está perdendo, apenas estão morrendo em números inimagináveis, morrendo em cidades destruídas, morrendo em campos de batalha, morrendo em atentados, morrendo porque um homem não quer perder, morrendo porque outro homem não quer desistir, morrendo porque a guerra continua. E enquanto a guerra continua, o mundo muda. A OTAN se fortalece, a Europa se arma, os americanos se envolvem, os chineses observam, os indianos ficam neutros, e a Rússia fica isolada, cada dia mais isolada, cada dia mais paranoica, cada dia mais fraca, ou assim parece, porque na realidade a Rússia continua forte, continua avançando, continua matando. Então qual é a verdade? A verdade é que ninguém sabe. A verdade é que a guerra é caótica. A verdade é que os atentados são reais. A verdade é que Putin tem medo. A verdade é que Zelensky tem medo. A verdade é que o mundo tem medo. E medo é o combustível que mantém a guerra viva. Porque enquanto há medo, há razão para lutar. Enquanto há razão para lutar, há razão para matar. Enquanto há razão para matar, há atentados. Enquanto há atentados, há morte. Enquanto há morte, há guerra. E enquanto há guerra, há possibilidade de que tudo mude. De que um atentado funcione. De que Putin morra. De que a Ucrânia vença. Mas vitória é um conceito relativo. O que é vitória para a Ucrânia? Expulsar a Rússia? Recuperar os territórios? Matar Putin? Ninguém sabe, porque vitória em uma guerra é sempre incompleta. Sempre deixa cicatrizes. Sempre custa vidas. E a Ucrânia já pagou um preço muito alto. Mais de 1 milhão de mortos e feridos. Cidades destruídas. Economia em colapso. Futuro incerto. E enquanto a Ucrânia sofre, Putin continua vivendo em bunkers, continua planejando ataques, continua tentando vencer, continua sendo o centro do universo, continua sendo a razão pela qual 1 milhão de pessoas morreram, continua sendo a razão pela qual a guerra continua sendo o obstáculo para a paz. Porque aqui está a verdade que ninguém quer admitir. A paz só vem quando Putin desiste. Ou quando Putin morre. Não há outra forma. Porque Putin não quer paz. Putin quer vitória. E vitória significa domínio. Domínio da Ucrânia. Domínio da Europa. Domínio do mundo. E ninguém vai dar isso para Putin. Então a guerra continua. E enquanto a guerra continua, os atentados continuam. Porque atentados são a única arma que a Ucrânia tem contra Putin. Não consegue vencê-lo na linha de frente, não consegue derrotá-lo militarmente, não consegue negociar com ele, então tenta matá-lo, tenta eliminar o problema, tenta resolver a guerra com uma bala, uma bomba, um drone. Mas uma bala não resolve guerras, uma bomba não termina conflitos, um drone não traz paz, apenas traz mais morte, apenas traz mais paranoia, apenas traz mais isolamento. E isolamento torna Putin mais perigoso, mais desesperado,
mais disposto a fazer qualquer coisa para vencer, inclusive usar armas nucleares. Porque aqui está o medo real. O medo que mantém o mundo acordado à noite. O medo de que Putin, isolado e desesperado, use armas nucleares. O medo de que um atentado contra Putin desencadeie uma resposta nuclear. O medo de que a Terceira Guerra Mundial comece. O medo de que tudo termine. E é por isso que ninguém intervém. É por isso que o mundo apenas assiste. Porque intervir significa arriscar tudo. Significa enviar tropas da OTAN, significa confrontar a Rússia diretamente, significa possibilidade de guerra nuclear, significa fim da civilização, e ninguém quer isso. Então o mundo apenas assiste a Budanov tentando matar Putin, assiste a Putin tentando vencer, assiste a Zelensky tentando sobreviver, assiste ao fim do mundo em câmera lenta. Mas há algo que está mudando, há algo que está acelerando, há algo que está chegando. É a possibilidade de que um atentado funcione. É a possibilidade de que Putin morra. É a possibilidade de que tudo mude. E essa possibilidade assusta o mundo. Porque se Putin morre, ninguém sabe o que acontece. Ninguém sabe quem toma o poder. Ninguém sabe se a guerra termina. Ninguém sabe nada. Então o mundo espera que Putin vença, espera que a Ucrânia sobreviva, espera que a paz chegue, espera que os atentados parem, espera que a morte pare, espera que tudo volte ao normal. Mas normal é um conceito que não existe mais, porque a guerra mudou tudo. Mudou a Europa, mudou a Rússia, mudou o mundo e mudou Putin. Porque Putin não é mais o mesmo. Putin está envelhecendo, Putin está cansado, Putin está paranoico, Putin está isolado, Putin está cercado. E cercado significa vulnerável. Vulnerável significa possibilidade. Possibilidade significa esperança. E esperança é tudo que a Ucrânia tem. Esperança de que um dia, talvez, Putin cometa um erro que custe a vida dele. E se Putin morre, o que acontece? A Rússia recua? A guerra termina? A paz chega? Ninguém sabe. Porque ninguém sabe quem toma o poder. Pode ser um general, pode ser um político, pode ser alguém mais paranoico que Putin, pode ser alguém mais agressivo, pode ser alguém que quer vingança, pode ser qualquer coisa. E é por isso que matar Putin é arriscado. Porque matar um líder nem sempre traz paz. Às vezes traz caos. Às vezes traz guerra ainda maior. Às vezes traz alguém pior. A história prova isso. Matar Hitler não terminou a Segunda Guerra. Apenas acelerou o fim. E o fim foi devastador. Milhões morreram. Cidades foram destruídas. O mundo foi transformado. E tudo porque um homem não queria perder. Então a pergunta que fica é: vale a pena matar Putin? Vale a pena arriscar uma guerra nuclear? Vale a pena arriscar o fim do mundo? Ou é melhor deixar a guerra continuar? Deixar os atentados continuarem? Deixar os generais morrerem? Deixar a Ucrânia sofrer? Ninguém tem a resposta. Porque não há resposta certa. Apenas escolhas ruins. Porque em uma guerra não há vencedores. Apenas há perdedores. Alguns perdem mais, alguns perdem menos, mas todos perdem, todos sofrem, todos morrem. E no final, quando a guerra termina, ninguém está feliz, ninguém está satisfeito, ninguém está em paz. Apenas estão vivos, ou não, porque muitos não estão vivos, muitos estão mortos, e muitos mais morrerão. Me fala se você acha que a guerra na Ucrânia ou a anexação dos territórios só chegará ao final com o extermínio de Vladimir Putin. Ou você enxerga uma saída diplomática. Não tenha medo de deixar seu comentário.
Pelo menos por enquanto, nossas redes sociais não são censuradas. Muito obrigado por chegar ao final de mais um vídeo. Você é demais, eu te agradeço muito por isso. Se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. E se estiver vendo da sua TV, é só apontar o celular pelo QR Code aqui do lado. Deixe seu like pro YouTube recompensar o núcleo da Terra. Se você curtir muito esse conteúdo, ajude nosso trabalho clicando em valeu. É muito, mas muito obrigado pela força de sempre. E a gente se vê na próxima matéria.